Quem é fiel no pouco não permanece no pouco. Muito bom dia nessa terça-feira de ativação, de fé, de bênção. A última terça-feira desse ano, né? Penúltimo dia desse ano. E nós estamos aqui de fé em fé. O justo viverá pela fé. Então, deixa aí nos comentários, fiel no pouco, serei colocado sobre o muito. Porque quem é fiel no pouco não pode permanecer no pouco. Não tem coerência. Porque senão Deus seria comparado igual aos outros deuses. E ele não é igual aos outros deuses. Ele é um Deus que multiplica, que faz com pouco, faz muito, que pega aquilo que não é nada, a coisa mais improvável, e faz virar destaque e coloca no pódio. É assim que ele faz. E é isso que nós vamos falar sobre isso nesse penúltimo dia do ano. Quer dizer, o fim do ano não é a prova, sabe? É a prova final do caráter daquele que é fiel a Deus, não só dos resultados. Os resultados vão vir, mas de quem é fiel, de quem tem esse caráter. Quando está escrito aqui em Lucas, capítulo 16, versículo 10, olha só, Lucas 16, 10, está escrito: quem é fiel no mínimo ou no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Isso Jesus falando da parábola do mordomo infiel. Quer dizer, às vezes a pessoa fala, não, eu vou ser fiel. Quando você tiver muito, não vai. Se você não é fiel no pouco agora, nos mínimos detalhes, quando você tiver muito, também você não vai ser fiel. Infelizmente, muitas pessoas não entendem sobre isso. O céu não pergunta quanto você produziu, pergunta, você foi fiel no que você recebeu? Então, não importa se você recebeu uma caneta, não importa se você recebeu 2 canetas, multiplica elas, seja fiel nessas 2. E aí sim, quando você tiver, me dá essas canetas aí, várias canetas, olha só, várias canetas, aqui tem um lápis também, você vai ser fiel nessas. Quando você tiver uma, você vai ser fiel. Quando você tiver 2, você vai ser fiel. E quando você tiver muitas, assim também você vai ser fiel. Agora, quem não consegue ser fiel apenas quando tem uma, ou quando não tem nada, como que vai ser fiel quando tiver muito? Não vai. Não tem como. Isso é um princípio de caráter, de conduta. Não é sobre números, não é sobre resultado. Por isso que Jesus aqui diz, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Se você não consegue ser fiel no pouquinho agora, você não vai ser fiel quando receber muito. Jacó honrou quando só tinha um cajado. E Deus viu isso e anotou. Quer dizer, o fim do ano é quando muitos reclamam no pouco, né? Ah, eu tenho um pouco disso, não tá faltando, não tá sobrando. Mas Jacó fez o voto no pouco, quando não tinha quase nada. Ele não reclamou no pouco, ele fez o voto no pouco. Então, quantas pessoas no fim do ano vivem reclamando? Ah, eu não tenho isso, aquilo, não tenho isso. Mas é fruto daquilo que você vem plantando, daquilo que você vem sendo diante de Deus. Sabe? E você não entendeu ainda que você precisa mudar a sua essência, seu princípio, seu interior, para que Deus possa te levar para um nível mais elevado. Quando Jacó fez o voto no pouco, não foi na abundância. Ele não tinha nada, um pouquinho de azeite, não tinha família, não tinha esposa, não tinha filhos, não tinha dinheiro, não tinha riqueza, não tinha servo, não tinha nada. Quem é fiel no fechamento do ciclo, igual está chegando agora esse final de ano, amanhã fechamos o ano, quem é fiel agora no final, também
você está ativando um ciclo pequeno que ativa um ciclo grande, de grandes conquistas. Pode ter certeza disso. O cajado que Jacó tinha na mão virou grandes rebanhos, porque a fidelidade dele veio primeiro do que os rebanhos, do que a mulher, do que as servas. A fidelidade dele veio primeiro. A fidelidade dele veio primeiro do que as conquistas. Entenda sobre isso. Quantas pessoas não conseguem compreender sobre isso, não conseguem entender? Então, absorve isso que nós estamos falando hoje, como nós falamos ontem. Hoje pode ser o dia da sua mudança. Hoje pode ser o dia da sua transformação. Abre aquela porta ali para mim, por favor. Isso, abre aquela porta ali. Eu vou abrir uma porta aqui. Quer dizer, que dificuldade nós tivemos? Você não está vendo. Nós abrimos aqui uma porta. Que dificuldade tivemos de abrir aquela porta? Nenhuma. Eu fico pensando, que dificuldade Deus tem para abrir uma porta lá em cima, dos céus para você, para abrir as portas aqui embaixo? Que dificuldade Deus tem para abrir a janela dos céus? Ele não tem dificuldade nenhuma. Agora, o que ele precisa para fazer isso acontecer? Ele precisa ver fidelidade da sua parte. Se ele vê fidelidade da sua parte, ele abre as portas. Ele muda tempos, ele muda estação, ele muda tudo. Ele te leva para uma outra estação de elevação, de prosperidade, de crescimento. Quer dizer, é isso que acontece. Mateus 25, 21, está escrito assim. Olha o que Jesus disse. Isso. Mateus 25, 21. Mateus 25, 21. Está escrito assim, olha só. Olha que coisa forte. E se seu senhor lhe disse, bem está, servo, e o seu senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu senhor. Quer dizer, foi fiel no pouco, vai ser colocado sobre o muito. Entra no gozo e seja colocado sobre o muito. Então, quantas pessoas não têm desfrutado do muito porque não têm sido fiel no pouco? Quantas pessoas não têm tido bênção porque não têm sido fiel no pouco? Quantas pessoas não têm tido uma vida plena, uma vida próspera, uma vida abençoada, por quê? Porque falta essa fidelidade, falta essa constância, falta esse entendimento, falta essa compreensão. Fidelidade, aprovação, governo sobre o muito. Então, quando você é fiel, tem aprovação, aí vem o governo de Deus sobre a sua vida. Quer dizer, o fim do ano não é pausa. É a mesa da avaliação espiritual. É a mesa da avaliação espiritual. É a mesa da avaliação espiritual. Quer dizer, quem passou no teste do pouco, não entra no novo ano, no mesmo estado, no mesmo nível, na mesma situação. Entra num nível de excelência, num nível de multiplicação, num nível de conquistas, num nível de elevação, de prosperidade. Quer dizer, o pouco não é castigo, é treinamento. Entenda sobre isso. O pouco não é castigo, é treinamento. Mas quantos não conseguem entender isso? Mas quantos não conseguem compreender isso? Quantos não têm esse entendimento? Quantos não têm essa compreensão? Deus não usa um pouco para humilhar a gente, mas para alinhar, para ensinar o que é governo, o que é regência dele sobre a nossa vida, sobre o que ele quer fazer conosco. Se você entender isso, sobre a fidelidade, o dízimo no pouco, é ensaio da administração de Deus no muito amanhã. Eu vou colocar aí o Pix da igreja, se você quiser honrar, nesse penúltimo dia do ano, nesse penúltimo dia, para que hoje a sua semente seja liberada, e como nós falamos ontem,
você tenha celeiros cheios, os seus celeiros sejam cheios, os teus celeiros sejam cheios, e você entre na abundância, você entre, sabe, numa nova estação de prosperidade, de crescimento, de aceleração, porque é isso que Deus quer. Deus não tem prazer em ver você na miséria. Toca o sino, deixa o seu like, vamos compartilhar essa live. Tá aí o Pix da igreja. Para você que quer plantar, não se sinta obrigado, mas você que é grato, você que quer fechar esse ano plantando. E lembrando, hein, nós vamos ter a nossa vigília amanhã às 22 horas. Eu quero receber você com honrarias. Ainda dá tempo de você confirmar a tua presença, estar conosco. Você que vai participar conosco, na Avenida Celso Garcia, 3431, no Tatuapé. Você que deseja estar conosco, você que vai estar conosco, 22 horas, nós vamos ter uma vigília ali de presença, de comunhão, de relacionamento. E depois vamos ter a nossa confraternização. A fidelidade fecha o ano com crédito espiritual. E é lógico, com crédito espiritual você vai ter crédito aqui na terra. Provérbios 28, Salomão falou 28, 20. Provérbios 28, 20. Está escrito assim. Olha essa coisa gloriosa. O homem fiel será coberto de bênçãos, mas o que apressa a enriquecer não ficará impune. O homem fiel será coberto de bênçãos. Quer dizer, você deseja ser coberto de unção, de bênção? A fidelidade é a linguagem que o céu entende. Entende rápido, né? Muitas pessoas não entendem. Quem for fiel em um, vai ser fiel em muitos. Quem não consegue ser fiel com um pouco, com quase nada ou com nada, não tem como ser fiel amanhã no muito. Porque a fidelidade não é você, não é dinheiro. Não é dinheiro, perdão. Não é dinheiro. A fidelidade é você ser fiel no que vem nas suas mãos. É você manter isso dentro de você. É essência, é princípio, é caráter. Então entenda sobre isso. Hoje você pode mudar isso e virar o jogo e começar a ter uma vida plena. O fim do ano, esse fim de ano, é o prazo máximo do pouco. Quem é fiel no pouco não permanece no pouco. Deus não retém o que já foi aprovado. Deus não quer reter, Ele quer liberar suas colheitas. Entenda sobre isso. Compreenda sobre isso. Ele não prende no raso quem aprendeu a nadar no profundo. Não tem como. Você aprendeu a mergulhar, a nadar, não tem como ficar no raso. Você tem que ir profundo. Você tem que ir mais profundo. Você tem que ir mais profundo e mais profundo e mais profundo, porque você tem profundidade, você aprendeu a nadar. Não é para você ficar no raso. Não é para você ficar no pouco. É para você ficar no muito. E Deus quer te colocar no muito. Então, vamos orar agora? Vamos agradecer? Agradecer a Deus, até porque quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Eu fui fiel com o que recebi. Então, se você entende isso, você vai ser colocado sobre o muito. A fidelidade é fechamento e autorização para a promoção da abertura. Quer dizer, você está autorizado a prosperar. Você está autorizado a ter colheita. Você tem autorização a vencer. A fidelidade te autoriza a ter vida abençoada. Isso você passa a ter mérito. Meritocracia. Entenda sobre isso. Isso é mérito. Tem gente que não entende sobre isso. Ah, mas eu não mereço isso. Como não merece? Ah, eu não mereço ter aquilo. A religiosidade não deixa a pessoa entender isso. Você precisa entender sobre isso. Entenda sobre isso. Compreenda sobre isso.
é meritocracia. Meritocracia. Quer dizer, tem pessoas que não entendem sobre isso. Meritocracia. Você precisa entender sobre isso. Você pode. É mérito. Meritocracia é direito seu. Quando você vive a fé, quando a gente obedece, a gente passa a ter a bênção de Deus. Só que tem pessoas que não conseguem entender isso. Compreenda sobre isso. Compreenda e creia. Compreenda e creia. Você recebeu o ato de reconhecimento divino. Você tem autorização para prosperar. Vou repetir. Meritocracia. Você tem direito. Se te ensinaram que não tem direito disso, você tem direito sim. Você honrou. Você obedeceu. Você vive a palavra de Deus. Você entregou sua vida para Jesus. Não é barganha, não é compra, não é dinheiro. Você deu sua alma para Ele. Então você passa a ter direito das bênçãos dele, de desfrute. Meritocracia. Entenda sobre isso. Você tem méritos de receber as promessas de Deus sobre a sua vida. E tem pessoas que não entendem que a religião, o religioso, ele não compreende sobre isso. Vamos falar com Deus agora? Então, declara aí comigo, eu encerro esse ano aprovado no pouco e entro no próximo ano no governo do muito, no governo espiritual e celestial do muito. Vamos falar com Deus. Meu Deus, já foi dado um decreto divino e celestial. Essa pessoa está autorizada a prosperar, autorizada a vencer. Se ela entendeu isso, ela tem autorização dos céus a vencer e a prosperar. Ela tem autorização divina, ainda que aqui embaixo ela receba vários nãos, ainda que aqui embaixo disseram para ela não, mas se ela é fiel um pouco, isto é meritocracia, ela passa a ter direito, ela precisa entender sobre isso, de ter os méritos de fé que ela recebe da parte divina. A religiosidade, os religiosos não conseguem entender sobre isso, acham que tudo é pecado, que tudo é errado. E muitas vezes não querem que outros recebam. Mas é meritocracia. Entenda sobre isso. Eu estou profetizando sobre você bênçãos celestiais, bênçãos espirituais, bênçãos abraâmicas nessa terça-feira. Se você está encerrando esse ano, sendo fiel um pouco, você vai entrar no governo do muito espiritual. Você está debaixo de um decreto, debaixo de uma autorização para vencer esse ciclo de pobreza, de doença, de perdas, de fracasso. É anulado, é extirpado, é exterminado da sua vida. E você passa a ter méritos, meritocracia de bênçãos, méritos para prosperar, para vencer, para ter saúde, para ser feliz, para casar, para ter um casamento abençoado, para ter uma família. Entenda sobre isso e entrar debaixo das honras, da honraria de Deus. Há um decreto divino sobre você agora. Compartilhe essa live, porque se você crê, outras pessoas precisam entender sobre isso. Não é religião, não é religiosidade, é bênção, não é barganha, não é campanha, não é propósito, não é voto, é aliança, é consciência espiritual, é amar, respeitar, é ser fiel a Deus. Ó Deus de Abraão, em nome de Jesus, nós recebemos essa autorização divina de bênçãos. Se você crê, diga amém e graças a Deus. Deus abençoe, hein? Multiplica. Amanhã eu vou estar aqui no último dia, nos preparando para a vigília, hein? Amanhã às 10 horas da noite, 22 horas, vamos encerrar o nosso ano com Deus, na Avenida Celso Garcia 3431, no Tatuapé. Se você quiser vir participar conosco, vai ser um prazer te receber.
Mas confirma comigo aqui no WhatsApp, no 11 919 729636, você que vai participar com a gente, tá bom? É mérito seu, meritocracia. Você tem direito de receber, de viver debaixo de bênçãos. Deus abençoe.